Prepare-se, abril de 2025 pode ser o mês que mudará tudo, e a profecia oculta de Billy Graham está finalmente vindo à tona. Algo chocante está para acontecer em abril. Muitos acreditam que sim, e a Bíblia pode conter a chave para compreendê-lo. Em Amós 3, versículo 7, lemos: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isto nos revela que Deus sempre avisa seu povo antes que grandes eventos ocorram. Agora, que sinais bíblicos podem estar apontando para este mês? Estamos no limiar de um evento profético que mudará o curso do mundo? Hoje, exploraremos o que as Escrituras revelam sobre este tempo e como devemos nos preparar espiritualmente. Não é por acaso que você está aqui. Deus quer que você conheça a sua mensagem. Você está pronto para descobrir o que pode estar prestes a acontecer? Você já se perguntou se o mundo está prestes a passar por uma mudança radical? Antes de começarmos, coloque um 1 nos comentários se você estiver pronto para a chocante profecia de Billy Graham, e inscreva-se para mais. Fique até o fim para uma reviravolta que você não verá chegando. Ao longo da história, houve momentos em que tudo parecia se alinhar para marcar um antes e um depois na humanidade. Mas o mais chocante é que a Bíblia já havia alertado sobre isso. Deus não deixa nada ao acaso, muito menos no que diz respeito ao destino da sua criação. Em Amós 3, versículo 7, está escrito: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esta é a chave que nos permite compreender que tudo o que vai acontecer já foi anunciado. O que muitos não percebem é que os sinais estiveram diante de nós durante todo esse tempo. Desde os tempos antigos, Deus tem usado os seus profetas para alertar a humanidade sobre acontecimentos cruciais. Não porque Ele queira que tenhamos medo, mas porque Ele deseja que estejamos preparados. Quando Noé construiu a arca, o dilúvio ainda não era visível no horizonte. As pessoas zombavam dele, considerando-o um louco, até que a chuva começou a cair e já era tarde para reagir. O mesmo aconteceu com Ló em Sodoma. O aviso veio antes da destruição, mas apenas alguns o ouviram. E agora, no nosso tempo, estamos testemunhando um aviso divino que muitos estão ignorando. O mês de abril não é um mês qualquer. Na história bíblica, foi um período marcado por eventos espirituais significativos. A Páscoa, a ressurreição de Jesus, momentos de libertação e julgamento ocorreram neste período. Será que este mês de abril traz consigo um cumprimento profético que mudará o rumo da humanidade? As Escrituras nos mostram que Deus age em ciclos, e quem tem olhos para ver entenderá que estamos no limiar de algo transcendental. Em Daniel 2, versículo 21, a palavra nos revela que é Deus quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Nada acontece sem a sua intervenção. Os acontecimentos que se desenrolam globalmente não são uma coincidência. Mudanças nos governos, crises econômicas, sinais da natureza, tudo parece estar alinhado de uma forma que poucos conseguem explicar, mas a Bíblia consegue. Há quem sinta no espírito que algo está para acontecer, uma inquietação, um apelo à preparação, uma sensação de que estamos nos momentos finais antes que algo grande aconteça. Os discípulos também fizeram essas perguntas. Em Mateus 24, eles se aproximaram de Jesus e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Sua resposta foi clara: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Jesus nos avisou que os sinais estariam ali, mas nem todos os reconheceriam. Ele nos exortou a ficarmos alertas, a discernirmos os tempos e a não sermos pegos desprevenidos como um ladrão durante a noite. A história nos mostra que cada vez que Deus falou, Ele o fez com um propósito. Antes da queda de Jerusalém em 70 DC, havia sinais. Antes do dilúvio, houve avisos. Antes da crucificação de Cristo, havia profecias detalhadas sobre o que aconteceria. Então, o que nos faz pensar que hoje seria diferente? A diferença é que agora os sinais não estão apenas num lugar ou num evento isolado, eles estão em toda parte. Há algo no ar que nos diz que estamos num ponto crítico. As pessoas sentem isso em seus corações, mesmo aqueles que não são crentes. A incerteza é maior do que nunca. A instabilidade é evidente e as mudanças parecem acelerar a cada dia que passa. Se isso te surpreender, aperte o botão curtir e se inscreva. Não gostou? Diga-nos o porquê nos comentários. Assista até o fim. Há uma surpresa esperando. Jesus comparou esses tempos às dores do parto. Em Mateus 24, versículo 8, ele disse: "E todas estas coisas serão o princípio das dores." As dores do parto começam gradualmente, mas se intensificam até atingirem um ponto em que o parto é iminente. Abril poderá ser aquele momento em que tudo se intensifica? Há sinais que não podemos ignorar. Deus não fala apenas através de profecias escritas, mas também através de circunstâncias, eventos e da voz do seu Espírito naqueles que estão dispostos a ouvir. Nem todos entenderão isso imediatamente. Quando Deus falou com José no Egito, através dos sonhos do faraó, muitos não compreenderam a mensagem, mas José sabia interpretar os sinais. Como resultado, o Egito preparou-se para os anos de fome, enquanto outros pereceram. A chave está na preparação. Deus nunca avisa em vão. Não se trata de temer o que está por vir, mas de estar pronto para o que Deus está prestes a fazer. Na época de Noé, aqueles que ignoraram o aviso foram cobertos pelas águas. No tempo de Moisés, aqueles que não marcaram as suas portas com o sangue do cordeiro viram a destruição entrar nas suas casas. A história se repete porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Há quem pense que estes avisos são apenas especulações, que tudo continua como sempre e que nada vai mudar. Segundo Pedro 3, versículos 3 e 4, fala sobre isso. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? A questão não é se Deus está alertando, mas se estamos ouvindo. Abril poderia ser um mês de cumprimento profético. Estamos vendo sinais que indicam que algo está para acontecer. A única maneira de ter certeza é nos apegarmos à palavra, buscarmos orientação na oração e mantermos os olhos abertos. Pois quando Deus fala, Ele o faz com clareza, mas somente aqueles que estão espiritualmente despertos poderão entendê-lo. Jesus nos deixou uma instrução clara, em Lucas 21, versículo 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhem e ergam a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Esta não é uma mensagem de medo, mas de esperança. Não estamos sozinhos nisso. Deus está guiando o seu povo, preparando o caminho e nos chamando à vigilância, porque o que está para acontecer não é surpresa para quem aprendeu a ler os sinais. O que está por vir pode ser chocante, mas não precisa nos pegar despreparados. Abril poderá marcar uma mudança na história, e a questão mais importante é: estamos prontos? Desde o início dos tempos, Deus tem usado os céus como um testemunho visível do seu poder e da sua vontade. Em Gênesis 1, versículo 14, Ele estabeleceu que as luzes do firmamento
serviriam para sinais e estações, para dias e anos. Eles não foram criados apenas para dar luz, mas como marcadores de eventos importantes em seu plano. Ao longo da história, os sinais celestiais precederam momentos de julgamento, advertência e cumprimento profético. Em abril, alinham-se fenômenos astronômicos que têm chamado a atenção de muitos. Mas a questão é: são meras coincidências ou fazem parte da linguagem divina que nos chama a estar atentos? A Bíblia menciona numerosos casos em que Deus usou os céus para falar ao seu povo. No livro do Êxodo, uma escuridão espessa cobriu o Egito como uma das pragas que precederam a libertação do povo de Israel. No Evangelho de Mateus, uma estrela guiou os magos do Oriente até o lugar onde Jesus nasceu. No dia da crucificação, o sol escureceu e a terra tremeu. Atos 2, versículo 19, reforça esse padrão com uma declaração ousada: e mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Estes sinais marcaram momentos decisivos na história da humanidade. Comente sim se você está animado com a grande revelação de abril de 2025 e aperte o botão de inscrição. Não perca o final de cair o queixo. Agora, com os eventos celestes iminentes em abril, devemos nos perguntar se estamos diante de uma nova mensagem divina. Os eclipses têm sido historicamente associados a julgamentos e advertências nas Escrituras. Em Joel 2, versículo 31, diz: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Não se trata apenas de fenômenos naturais, mas de acontecimentos que coincidiram com momentos críticos. Em 1492, um eclipse lunar coincidiu com a expulsão dos judeus da Espanha. Em 1948, o renascimento do Estado de Israel ocorreu em meio a uma série de sinais no céu. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, uma lua de sangue marcou o conflito. A história mostra que quando os céus falam, a humanidade deve prestar atenção. Em Lucas 21, versículos 25 e 26, Jesus advertiu que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, com os homens desmaiando de medo e na expectativa das coisas que virão sobre a terra. Não é coincidência que estes eventos celestes se alinhem com tempos de convulsão global. Atualmente, o mundo enfrenta incerteza a todos os níveis: político, econômico e moral. As nações estão vacilando e a inquietação atinge milhões de pessoas. É nestes momentos que Deus chama o seu povo a levantar o olhar e discernir os tempos. O livro do Apocalipse fala de uma série de julgamentos que virão sobre a terra, muitos dos quais serão acompanhados por fenômenos astronômicos. Em Apocalipse 6, versículo 12, descreve um grande terremoto, o sol tornando-se negro como saco e a lua transformando-se em sangue. Estas descrições não são simbólicas, mas avisos claros de que os céus refletirão o que está acontecendo na terra. Não é surpresa que cada vez mais estudiosos da Bíblia observem os céus em busca de sinais. As festas bíblicas estabelecidas por Deus para o seu povo também têm ligação com as estrelas. A Páscoa, que comemora a libertação de Israel do Egito e o sacrifício de Cristo na cruz, está diretamente ligada ao ciclo lunar. A festa dos tabernáculos, que aponta para a vinda do reino de Deus, também está ligada à lua. Jesus cumpriu profeticamente as festas da primavera em sua primeira vinda. Poderia Deus estar marcando eventos futuros com sinais nos céus mais uma vez? A Bíblia deixa claro que aqueles que buscam respostas nas estrelas num sentido esotérico caem na idolatria, mas também nos mostra
que o próprio Deus usa o firmamento para revelar a sua vontade. Em Números 24, versículo 17, Balaão profetizou a vinda do Messias, dizendo: Eu o verei, mas não agora. A estrela que guiou os magos no nascimento de Jesus não foi um produto do acaso, mas um sinal planeado desde o início dos tempos. Se Deus usou o céu para anunciar o nascimento de seu filho, se ele o escureceu em sua morte e se ele prometeu sinais astronômicos antes de seu retorno, então é lógico prestar atenção quando esses eventos se alinham com momentos proféticos. Abril traz consigo fenômenos que poderão marcar o início de uma nova etapa na história profética. Mas além dos acontecimentos em si, o que importa é o que eles significam espiritualmente. Em Mateus 16, versículos 2 e 3, Jesus repreendeu os fariseus porque eles podiam discernir o tempo, mas não os tempos em que viviam. Ele lhes disse: Quando chega a noite, vocês dizem: haverá bom tempo, porque o céu está vermelho, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e ameaçador. Estas palavras ressoam hoje mais do que nunca. A humanidade está focada nos avanços tecnológicos, nas previsões econômicas e no destino das nações, mas ignora os sinais no céu. O problema não é a falta de sinais, mas a falta de discernimento espiritual. Deus está falando, mas nem todos estão ouvindo. Na época de Noé, o aviso foi claro, mas apenas 8 pessoas entraram na arca. No tempo de Ló, foi anunciada a destruição de Sodoma, mas apenas alguns escaparam com vida. Nos dias de Jesus, os profetas tinham predito a sua vinda, mas a maioria não o reconheceu. As Escrituras dizem em Hebreus 12, versículo 26, que Deus, mais uma vez, abalará não apenas a terra, mas também os céus. A questão não é se ele falará, mas se aqueles que afirmam segui-lo estão preparados para ouvir. Antes de desvendarmos a profecia oculta de Billy Graham, deixe-nos saber. Digite 1 para se inscrever, para mais ou curta, se você for cético. Então assista até o fim para ver uma virada de jogo. Em abril, muitos olharão para o céu e verão apenas um eclipse, um alinhamento planetário ou apenas outro fenômeno. Mas aqueles que foram instruídos na palavra saberão que Deus não faz nada sem antes anunciar. Os tempos não podem ser ignorados. A escuridão cresceu no mundo, mas a luz da verdade continua a brilhar para aqueles que desejam vê-la. Deus está chamando seu povo para não ser indiferente. Tal como os sábios do Oriente liam os sinais nos céus e procuravam o Messias, hoje é necessária a mesma determinação para reconhecer que os acontecimentos que ocorrem têm um propósito divino. A mensagem das Escrituras é clara: vigie e ore. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 a 6, Paulo adverte: Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que este dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Abril pode ser um mês crucial. Os céus falaram no passado, e a Bíblia nos diz que continuarão a fazê-lo no futuro. A decisão de prestar atenção ou ignorar os sinais cabe a cada pessoa. Mas para quem entende que Deus sempre revela seus planos antes de agir, este é um momento de estar alerta, de buscar sua direção e de se preparar para o que está por vir. O mundo está entrando em um estágio de incerteza como poucas vezes antes. Guerras, crises econômicas e conflitos sociais não são acontecimentos isolados, mas peças de um puzzle profético que a Bíblia descreveu há séculos. Jesus alertou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras, e que a humanidade enfrentaria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Estes sinais
não são apenas acontecimentos no curso natural da história, eles são um alerta. Quando os discípulos lhe perguntaram qual seria o sinal de sua vinda e do fim dos tempos, ele respondeu que todas essas coisas seriam o início das dores. O que está acontecendo hoje não é o fim, mas o começo de algo que se desenvolverá em maior escala. O livro do Apocalipse menciona uma série de eventos catastróficos que abalarão a Terra antes do retorno de Cristo. Entre eles, fala-se de um colapso financeiro sem precedentes, de uma crise alimentar global e de uma convulsão entre as nações. Hoje, a economia global está oscilando. Os sistemas financeiros parecem à beira do colapso e a inflação está a disparar em muitos países. Estas não são simples flutuações de mercado, mas uma manifestação de uma desordem que foi prevista de antemão. Em Provérbios 22, versículo 7, as Escrituras advertem que o rico governa sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. As dívidas nacionais atingiram níveis nunca antes vistos, e os governos parecem incapazes de encontrar uma solução. A desigualdade e o desespero levaram a um aumento da violência e da criminalidade. Em muitos lugares, as sociedades estão mais divididas do que nunca. A Bíblia fala de um tempo em que o amor de muitos esfriará e onde a moralidade será completamente distorcida. Isaías 5, versículo 20, adverte sobre aqueles que chamarão ao mal de bem e ao bem de mal. Um reflexo do que está acontecendo hoje. A corrupção, a imoralidade e a perversão atingiram níveis alarmantes. Em Romanos 1, versículo 28 a 32, descreve uma geração que rejeita a Deus e se entrega a todo tipo de pecado. A humanidade ultrapassou fronteiras que antes pareciam impensáveis e a sociedade normalizou o que antes era condenado. Ao longo da história, sempre que a maldade atingiu o seu auge, Deus trouxe o julgamento. A destruição de Sodoma e Gomorra foi o resultado de uma degeneração moral sem restrições. O dilúvio na época de Noé foi consequência da extrema corrupção da humanidade. Em cada caso, houve avisos antes da calamidade. Deus não executa sua justiça sem primeiro dar uma oportunidade de arrependimento. Em Nínive, quando Jonas foi enviado para proclamar o julgamento, os habitantes humilharam-se e clamaram por misericórdia, e Deus deteve a sua mão. Mas quando uma sociedade endurece o seu coração, o julgamento torna-se inevitável. A geopolítica do mundo também se alinha de forma perturbadora com as profecias bíblicas. O livro de Ezequiel descreve um conflito envolvendo nações específicas num ataque contra Israel. Menciona Gog e Magog, nomes que durante séculos foram objeto de especulação. Hoje, muitos estudiosos acreditam que essas referências apontam para a formação de alianças militares no presente. Zacarias 12, versículos 1 a 3, profetiza que Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos, uma descrição exata da atenção que cerca a nação de Israel no cenário mundial. A Bíblia também menciona assim a ascensão de um governo global que imporá um controle sem precedentes sobre a humanidade. Em Apocalipse 13, versículo 17, fala de um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca específica. Durante séculos, isto parecia impossível de implementar. Mas com os avanços tecnológicos e a digitalização da economia, o caminho para um sistema de controle absoluto é mais claro do que nunca. As nações estão a adoptar medidas que restringem a liberdade individual em nome da segurança e do bem-estar global, abrindo caminho para a manifestação do que foi profetizado há mais de 2000 anos. Comente chocado se você estiver dentro. Inscreva-se para receber as novidades e espere. Há uma reviravolta louca na linha de chegada. O colapso de valores
impactou até mesmo a igreja. Jesus advertiu que nos últimos tempos haveria falsos profetas e mestres que enganariam a muitos. Hoje, o evangelho tem sido distorcido em muitas congregações. Em vez de pregar o arrependimento e a santidade, concentraram-se em mensagens de prosperidade e sucesso pessoal. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, fala de um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres de acordo com seus próprios desejos e se desviarão da verdade para as fábulas. A verdade foi trocada por discursos que procuram agradar às massas, em vez de confrontá-las com a realidade do pecado. Enquanto tudo isso acontece, intensifica-se a perseguição contra a verdadeira fé. Em muitas partes do mundo, os cristãos enfrentam hostilidade por permanecerem firmes nos princípios das Escrituras. Jesus disse em João 15, versículo 18: Se o mundo vos odeia, saibam que ele me odiou antes de odiar vocês. A oposição à verdade de Deus não é nova, mas nos últimos anos tem crescido a um ritmo acelerado. Os valores cristãos são atacados e ridicularizados em todas as esferas, e aqueles que defendem a verdade são rotulados de intolerantes e fanáticos. O inimigo sabe que seu tempo é curto e sua estratégia é gerar confusão e engano. Em Apocalipse 12, diz que ele caiu com grande ira, porque sabia que seu tempo era curto. Através da distração e da desinformação, ele procura fazer com que muitos ignorem os sinais diante dos seus olhos. Seu objetivo é desviar a atenção do que realmente importa e fazer com que as pessoas foquem no superficial. É por isso que tantos estão presos em entretenimentos vazios, preocupações materiais e todos os tipos de distrações que os afastam da verdade. Deus está chamando seu povo para despertar. Em Efésios 5, versículo 14, nos diz: Desperta tu, que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Este é o momento de estar alerta e de se preparar espiritualmente. Jesus advertiu em Lucas 21, versículo 36, que devemos vigiar e orar para sermos considerados dignos de escapar das coisas que virão. Não é hora de indiferença ou apatia. É um momento de buscar a Deus de todo o coração e garantir que estamos no caminho certo. Os sinais estão diante de nós e abril poderá ser um ponto de viragem na história. Não se trata de gerar medo, mas de reconhecer a realidade dos tempos em que vivemos. As Escrituras dão-nos esperança, mas também nos chamam à ação. Em 1 Pedro 4, versículo 7, nos diz: Mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede sérios e vigilantes na oração. A oração e a comunhão com Deus serão essenciais nos tempos que virão. O que está acontecendo não é uma coincidência. Tudo foi escrito e anunciado com séculos de antecedência. Aqueles que ignoram os sinais o fazem por sua própria conta e risco. Mas aqueles que prestam atenção e buscam a Deus, sinceramente encontrarão orientação e força. A questão não é se algo vai acontecer, mas se estamos preparados para o que está por vir. Israel tem sido o epicentro da profecia desde o início dos tempos. Cada evento em sua história foi marcado por um propósito divino, e cada ocorrência ressoou no reino espiritual. Não é apenas mais um país no mapa, não é uma nação como qualquer outra. É a fase onde Deus desdobrou o seu plano desde os dias de Abraão, e continua a ser o ponto-chave onde as promessas finais serão manifestadas. Em Zacarias 12, versículo 3, é declarado com clareza: E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem serão gravemente feridos. As Escrituras não deixam margem para dúvidas. Israel será o centro do conflito que definirá o destino do mundo. E o que acontece neste momento não pode ser ignorado.
os profetas falaram de um tempo em que as nações se alinhariam contra Israel, onde a sua própria existência seria uma provocação para o mundo. Durante séculos, a terra prometida esteve nas mãos de outros povos. A sua identidade pareceu desvanecer-se no meio do exílio e da diáspora, mas a palavra de Deus nunca ficou por cumprir. Em Ezequiel 37, a visão do Vale dos Ossos Secos representou não apenas a restauração espiritual de um povo, mas também a sua ressurreição como nação. Contra todas as probabilidades, depois de milênios sem pátria, em 1948, Israel renasceu num único dia, tal como Isaías 66, versículo 8, havia predito: quem ouviu tal coisa, quem viu tais coisas, nascerá uma nação num só dia. Desde então, a história de Israel tem sido uma luta constante pela sobrevivência. Cada conflito, cada guerra, cada tentativa de apagar a sua existência do mapa tem sido uma confirmação de que esta nação é o ponto focal de uma batalha espiritual. Não é política, não é geopolítica, é a profecia em ação. Os inimigos de Israel declararam repetidamente a sua intenção de destruí-lo, mas as Escrituras são claras que o próprio Deus o protegeu e continuará a fazê-lo até que os seus propósitos sejam cumpridos. Contudo, há uma profecia ainda a ser cumprida: o ataque massivo contra Israel, descrito em Ezequiel 38 e 39, onde uma coligação de nações virá contra ele. A questão não é se isso vai acontecer, mas quando. Hoje, os alinhamentos políticos e militares estão a tomar forma de uma forma nunca antes vista. Nações que antes pareciam distantes começaram a estabelecer laços com um objetivo comum. Os conflitos no Médio Oriente aumentaram de uma forma que lembra as advertências dos profetas. O Salmo 83 descreve um clamor das nações, dizendo: vinde e destruamo-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Essa é a agenda que se desenrola diante dos olhos do mundo. E aqueles que conhecem as Escrituras entendem que isso não é coincidência. O profeta Daniel recebeu visões sobre o fim dos tempos e falou de uma aliança que seria feita com muitas nações. Um acordo que marcaria o início de um período decisivo para Israel e para o mundo. O versículo 27 de Daniel 9 menciona um governante que confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas no meio desse tempo, ele quebrará o acordo. Ao longo da história, houve múltiplas tentativas de estabelecer acordos de paz no Médio Oriente, mas nenhuma foi definitiva. Todas as negociações foram frágeis. Toda promessa foi temporária. Contudo, as Escrituras indicam que chegará um ponto em que esta aliança será a chave para o desenrolar dos acontecimentos proféticos. Israel não é apenas o centro de conflitos políticos, mas também o palco para a restauração espiritual. No Antigo Testamento, o templo em Jerusalém era o lugar onde a presença de Deus habitava entre o seu povo. Foi destruído em 70 DC e desde então não foi reconstruído. No entanto, as profecias do fim dos tempos mencionam um terceiro templo em funcionamento. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, descreve alguém que se oporá a Deus, sentando-se no templo e proclamando-se como Deus. Este evento só poderá ocorrer se o templo for reconstruído. E nos últimos anos, houve avanços significativos no seu planejamento. Os preparativos não são teorias ou suposições. Há um desejo entre certos sectores do povo judeu de ver o regresso do templo, e organizações específicas têm trabalhado na criação de utensílios sagrados, na formação de sacerdotes e na recuperação dos elementos necessários para os sacrifícios. O terreno onde o templo deveria ser construído é um ponto de discórdia, e qualquer movimento nessa direção poderia desencadear
uma crise global. Apesar disso, a insistência de que o templo deve ser restaurado continua a crescer. Os acontecimentos em Israel não podem ser analisados de uma perspectiva meramente humana. A profecia está em movimento e o relógio divino continua funcionando. Jesus mencionou a figueira como símbolo de Israel e disse em Mateus 24, versículos 32 a 34, que quando ela florescesse, a geração que visse aquele evento não passaria até que tudo se cumprisse. Israel floresceu desde o seu regresso, prosperou contra toda a lógica e resistiu contra todas as probabilidades. O cumprimento das profecias relacionadas com esta nação é um lembrete de que Deus não se esqueceu das suas promessas. O que está acontecendo neste momento é mais do que um conflito político. É a manifestação do que foi escrito há séculos. A hostilidade contra Israel não é aleatória. A oposição à sua existência não é mera geopolítica. É uma batalha espiritual. Apocalipse 12 descreve um dragão perseguindo a mulher que dá à luz um filho homem, um símbolo que representa o povo de Deus e o Messias. Este mesmo espírito de oposição esteve presente ao longo da história, tentando frustrar os planos divinos. O mundo observa os acontecimentos em Israel com incerteza, mas aqueles que entendem as Escrituras veem claramente o que está acontecendo. Os profetas falaram de dias em que Jerusalém seria um ponto de conflito global, e hoje isso é visto com maior intensidade do que nunca. A Escritura nos chama a estar atentos, a não sermos indiferentes ao que está acontecendo. Em Isaías 62, versículos 6 e 7, fala de atalaias que não ficarão calados até que Deus restaure Jerusalém. Este é o apelo para quem conhece a verdade: permanecer firme na observação e na oração. A história de Israel não acabou. O seu papel na profecia é inevitável e o seu destino já foi escrito. Cada movimento nesta nação é uma peça do plano divino. Cada acontecimento que o rodeia é um eco do que já foi anunciado. A questão não é se o que a Bíblia diz sobre Israel acontecerá, mas se aqueles que a conhecem estão prestando atenção. Neste momento, os sinais estão a tornar-se mais evidentes e os acontecimentos estão a desenrolar-se rapidamente. As Escrituras deixam claro que Israel será o ponto para onde os eventos finais convergem. O que está sendo preparado naquela terra não é uma simples questão política, é a manifestação do que os profetas anunciaram. Em Ezequiel 38, versículo 23, Deus declara que, agindo em meio a esses eventos, seu nome será engrandecido e as nações saberão que Ele é o Senhor. O desenvolvimento das profecias sobre Israel continua o seu curso. Não há espaço para indiferença ou dúvida. O tempo avança, os acontecimentos desenrolam-se e o apelo permanece o mesmo: vigiar, discernir e estar preparado. A preparação espiritual nunca foi opcional. Desde o início, Deus chamou seu povo para vigiar, para estar pronto para o que está por vir, para não ser pego de surpresa por eventos que foram profetizados desde os tempos antigos. Em Lucas 21, versículo 36, Jesus advertiu com clareza: vigiai, pois, e orai sempre, para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar diante do Filho do Homem. Os sinais estão à vista. O mundo está mudando em ritmo acelerado e as profecias estão se desenrolando diante dos olhos daqueles que têm discernimento. As Escrituras mostram que antes de cada evento transcendente, Deus levantou vozes de advertência para preparar o seu povo. Noé recebeu instruções para construir a arca antes do dilúvio. José interpretou os sonhos do faraó antes dos 7 anos de fome. João Batista anunciou a vinda de Cristo antes de seu ministério. Deus não age
sem primeiro revelar seu plano a quem está atento. Em Amós 3, versículo 7, está escrito que o Senhor Jeová não fará nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O aviso foi dado, os sinais foram expostos e agora a responsabilidade de estar preparado recai sobre cada indivíduo. O chamado à preparação não é apenas uma advertência, é uma instrução clara repetida em todas as Escrituras. Na parábola das 10 virgens, Jesus explicou que, embora algumas fossem sábias e mantivessem suas lâmpadas acesas, outras eram tolas e não se prepararam. Quando chegou o momento crucial, as portas foram fechadas e aqueles que não estavam preparados foram deixados de fora. Mateus 25, versículo 13, conclui com esta advertência: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Esta mensagem não foi dada para incutir medo, mas para enfatizar a urgência de estar espiritualmente no lugar certo. No fim dos tempos, a batalha não será apenas física ou política, mas também espiritual. Efésios 6, versículo 12, declara isso claramente: porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há um conflito em curso que vai além do que é visível a olho nu. As forças do mal têm trabalhado para enfraquecer a fé, para acalmar aqueles que deveriam estar vigilantes, para distrair com preocupações mundanas aqueles que deveriam estar concentrados no que realmente importa. A Bíblia fala de um tempo em que muitos se afastarão da verdade e seguirão doutrinas enganosas. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, adverte que chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas segundo os seus próprios desejos, por terem coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres e desviarão os ouvidos da verdade e se desviarão para as fábulas. Preparação espiritual significa permanecer firme na verdade, não ser influenciado por filosofias vazias ou mensagens que apelam à emoção, mas que carecem de fundamento na palavra. Jesus ensinou que a oração e a vigilância são essenciais. Em Marcos 14, versículo 38, antes de enfrentar a cruz, ele disse aos seus discípulos: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A fraqueza espiritual é o maior risco em tempos de crise. Aqueles que não fortaleceram a sua fé, que não cultivaram um relacionamento genuíno com Deus, encontrar-se-ão vulneráveis quando as provações se intensificarem. A oração não é apenas uma prática religiosa, é uma arma espiritual, uma conexão direta com o Pai que nos permite receber orientação e força em meio à incerteza. A fé não é algo ativado no último momento, mas uma convicção que deve ser desenvolvida e afirmada antecipadamente. Hebreus 11, versículo 6, declara que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. A fé é a base da preparação espiritual. É a certeza de que as promessas de Deus serão cumpridas. É a confiança de que sua proteção é real. É a garantia de que seu plano é perfeito, mesmo quando o mundo está um caos. O inimigo tem procurado semear distração, incredulidade e tibieza nos corações. Apocalipse 3, versículo 16, alerta sobre os efeitos da indiferença espiritual. Mas porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A conformidade e a complacência têm sido as ferramentas que têm levado muitos a afastar-se da verdade, a adiar decisões que deveriam ser tomadas com urgência, a ignorar os avisos que foram dados claramente.
A preparação espiritual também significa permanecer firme na palavra. Em Mateus 7, versículos 24 a 27, Jesus compara aqueles que ouvem seus ensinamentos e os colocam em prática a um homem sábio que constrói sobre a rocha, enquanto aqueles que os ignoram são como um homem tolo que constrói sobre a areia. A tempestade chega para ambos, mas apenas um permanece firme. A estabilidade não depende de circunstâncias externas, mas da profundidade do relacionamento com Deus e do fundamento na sua verdade. As distrações do mundo fizeram com que muitos perdessem o foco. Jesus falou dos dias de Noé e Ló como referência para o fim dos tempos. Em Lucas 17, versículos 26 a 30, ele explicou que naqueles dias as pessoas comiam, bebiam, casavam e compravam, sem saber o que estava para acontecer, até que o julgamento veio repentinamente. O alerta é claro: a pior coisa que alguém pode fazer em tempos como estes é presumir que tudo continuará igual, que não há urgência em buscar a Deus, que os sinais são irrelevantes. As Escrituras mostram que aqueles que andaram com Deus sempre estiveram preparados antes de enfrentar momentos cruciais. Em Atos 1, versículo 8, antes dos discípulos começarem sua missão, Jesus lhes disse: "Quando o Espírito Santo descer sobre vós, recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Eles não foram enviados sem o devido treinamento, eles não foram chamados sem receber as ferramentas necessárias. Deus nunca deixa os seus indefesos, mas exige disposição e obediência. As advertências proféticas foram dadas com um propósito, não para semear o medo, mas para incitar a ação. Em Apocalipse 22, versículo 7, Jesus declara: "Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro." A bênção não está apenas em conhecer a profecia, mas em viver de acordo com ela, em compreender que cada sinal é um chamado à prontidão, em responder com convicção ao que foi revelado. O mundo continua o seu curso, os acontecimentos continuam a desenrolar-se, mas a verdade não mudou, a promessa da vinda de Cristo permanece válida, as profecias continuam a ser cumpridas, o apelo à preparação permanece o mesmo. Quem entende os tempos não pode ficar indiferente. Fé, oração, vigilância e firmeza na palavra são as chaves para estar pronto para o que está por vir. A preparação espiritual não é um luxo, é uma necessidade. Não é um conselho opcional, é um mandato claro. Em 1 Pedro 4, versículo 7, ele resume tudo com uma instrução que ressoa poderosamente neste tempo. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sérios e vigilantes na oração. É hora de estarmos acordados, de reconhecer a urgência dos tempos e de garantir que estamos no lugar certo espiritualmente. Não haverá desculpas para a indiferença, não haverá justificativa para a falta de preparação. Os sinais foram dados, os avisos foram proclamados, e a única questão que resta é se cada pessoa está preparada para o que está por vir. Abril não é apenas um mês do calendário, é um período marcado por acontecimentos que definiram a história espiritual da humanidade. Nos tempos antigos, Deus estabeleceu ciclos proféticos nos quais certas datas sinalizavam momentos de julgamento, restauração e cumprimento de suas promessas. A Bíblia não fala de coincidências, mas de tempos determinados em que a sua vontade se manifesta claramente. Cada evento significativo ocorreu no momento preciso, seguindo um padrão que poucos conseguiram discernir. O que está prestes a acontecer em abril pode não ser uma exceção. Na história bíblica, abril foi o mês da redenção e do julgamento. Foi nessa época que Israel deixou o Egito,
marcando o início da sua história como nação sob a direção de Deus. Em Êxodo 12, a Páscoa foi estabelecida, uma celebração que comemoraria para sempre a libertação do povo da escravidão. O sangue do Cordeiro, nas ombreiras das portas, não apenas salvou os primogênitos da morte, mas também apontou para um sacrifício maior que viria séculos depois. Neste mesmo mês, Jesus foi crucificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sacrifício coincidiu com a Páscoa judaica, cumprindo a profecia de que o Messias daria a sua vida pela salvação da humanidade. A Bíblia mostra que Deus age segundo padrões, repetindo princípios espirituais em momentos específicos. Tal como houve libertação e julgamento em abril no passado, também poderá ser o cenário para novos eventos que moldarão o destino das nações. Não se trata apenas de relembrar acontecimentos históricos, mas de compreender que Deus continua a operar sob o seu calendário profético. Em Levítico 23, são estabelecidas as festas solenes, cada uma com um propósito e um profundo significado espiritual. A Páscoa, os pães ázimos e as primícias não foram definidos por acaso, mas como sombras de realidades maiores que se manifestariam no futuro. A ressurreição de Jesus também ocorreu neste tempo, marcando o triunfo definitivo sobre a morte. Em 1 Coríntios 15, versículo 20, declara que Cristo é as primícias daqueles que adormeceram, mostrando que sua ressurreição não foi apenas um evento isolado, mas o início de uma nova ordem no plano de Deus. Abril foi o mês onde o poder da redenção se manifestou mais intensamente, onde o que parecia perdido foi restaurado, onde o julgamento foi executado e a salvação foi oferecida. Os profetas falaram de um tempo em que Deus, mais uma vez, abalaria a terra e os céus. Em Ageu 2, versículos 6 e 7, está escrito: mais uma vez, dentro de pouco tempo, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Esses abalos não são apenas físicos, mas também espirituais. Quando Deus intervém, Ele o faz de uma forma que nada permanece igual. Sempre que a história atingiu um ponto de viragem, houve sinais que o precederam. As Escrituras mostram que aqueles que estiveram atentos aos tempos souberam discernir o momento em que Deus estava trabalhando. A época de Noé foi um período de advertência. Durante anos a mensagem foi clara, mas a maioria a ignorou até que fosse tarde demais. Em Mateus 24, versículos 37 a 39, Jesus comparou o fim dos tempos aos dias de Noé, onde as pessoas viviam suas vidas diárias, sem saber que o julgamento estava chegando. A história se repete e hoje, apesar dos sinais evidentes, muitos continuam a não prestar atenção ao que está para acontecer. As Escrituras alertam que nos últimos dias haverá um clamor por paz e segurança, mas uma destruição repentina virá. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, ele declara: porque quando disserem paz e segurança. Esta mensagem não é uma ameaça, mas um lembrete de que a confiança nos sistemas humanos é frágil. A verdadeira segurança é encontrada somente em Deus. O livro de Daniel fala de um tempo em que o conhecimento aumentará e muitos correrão de um lado para outro em busca de respostas. Daniel 12, versículo 4, descreve este período como um período de aceleração e transformação. A tecnologia avançou a um ritmo sem precedentes. A informação se espalha instantaneamente. As mudanças no mundo ocorrem com uma velocidade incomum. Tudo isto se alinha com a descrição de um tempo em que os acontecimentos se apressarão em direção ao seu cumprimento final. Jesus disse que haveria sinais no céu, na terra e entre as nações. Em Lucas 21, versículos 25 e 26,
menciona que haverá angústia entre as nações, com os homens desmaiando de medo e na expectativa das coisas que virão sobre a terra. O medo aumentou, a incerteza tomou conta de milhões de pessoas, e a sensação de que algo grande está para acontecer é cada vez mais evidente. A profecia não foi dada para provocar desespero, mas para alertar e preparar. Em Apocalipse 3, versículo 10, há uma promessa para aqueles que guardaram a palavra com paciência. Porque guardaste o meu mandamento de perseverar, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Deus não deixa sem proteção aqueles que permaneceram fiéis. Não é hora de medo, mas de firmeza. O regresso de Cristo foi anunciado como um acontecimento que apanhará muitos de surpresa, mas não deverá apanhar desprevenidos aqueles que têm estado vigilantes. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 e 6, diz: Mas vós, irmãos, não estais nas trevas, para que este dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Os tempos foram marcados com clareza, os avisos foram proclamados e os sinais foram exibidos. Abril insere-se num quadro profético que não pode ser ignorado. Não se trata de prever datas ou cair em especulações, mas de reconhecer que o padrão divino está se manifestando mais uma vez. As Escrituras revelam que Deus sempre agiu em momentos determinados, e aqueles que prestaram atenção souberam interpretar os acontecimentos com sabedoria. A mensagem continua a mesma: esteja alerta, observe e não fique indiferente ao que está acontecendo. Em Hebreus 10, versículo 37 nos lembra: ainda um pouco e aquele que vem virá e não tardará. O tempo avança, as peças mudam e o cumprimento da profecia está em andamento. A decisão permanece nas mãos de cada um: ignorar os avisos ou prestar atenção ao que Deus está revelando. O mundo segue o seu curso, mas o propósito de Deus permanece inalterado. Abril pode ser um ponto de transição, uma época marcada por acontecimentos que definirão o que está por vir. As Escrituras mostram que Deus não deixa seu povo sem direção. A questão é se aqueles que conhecem a sua palavra estão dispostos a vê-la claramente. Quando me deparei pela primeira vez com a ideia de que algo chocante está programado para acontecer em abril de 2025, ligado a uma profecia oculta revelada por Billy Graham, isso me atingiu como uma tonelada de tijolos. Quero dizer, estamos falando de um homem que passou a vida pregando esperança, fé e a verdade crua da Bíblia para milhões de pessoas. Alguém cujas palavras tiveram peso não apenas nas igrejas, mas nas salas de estar em toda a América. A ideia de que ele pode ter deixado um aviso enigmático sobre um momento específico, como abril de 2025, parece um alerta saído de um blockbuster de Hollywood, mas isso não é ficção. É uma afirmação enraizada na fé, na história e na sensação de que o mundo está à beira de algo grande. Então estive investigando isso, refletindo sobre o que isso significa, como isso muda minha perspectiva e, o mais importante, o que isso me ensina sobre viver aqui e agora. Porque se há uma coisa que aprendi com isso, é que a vida não espera que as profecias se revelem. Ela exige que hajamos, cresçamos e nos preparemos todos os dias. Primeiro, vamos falar sobre o impacto da ideia. Abril de 2025 não é um futuro distante de ficção científica. É o ano que vem, pessoal. Esse imediatismo agarra você pelo colarinho e obriga você a sentar-se direito. Billy Graham, um cara que pregava para presidentes e lotava estádios, não gostava de especulações selvagens.
Ele estava fundamentado nas Escrituras, sempre apontando para o que a Bíblia diz sobre os sinais dos tempos. Portanto, quando alguém associa o seu nome a uma profecia oculta sobre uma data específica, não é apenas um ruído, é um sinal. Para mim, isso desperta uma mistura de curiosidade e urgência. E se ele estiver certo? E se abril de 2025 for um ponto de viragem, talvez não o fim do mundo, mas um momento que muda tudo o que conhecemos? É emocionante e assustador ao mesmo tempo, como estar à beira de um penhasco, perscrutando o desconhecido. Mas aqui está o problema. Seja verdade ou não, o verdadeiro poder não está na previsão em si, está naquilo que ela desperta dentro de nós. Uma das maiores lições para mim é lembrar que a vida é imprevisível. Nós, americanos, amamos nossos planejadores, nossas metas de 5 anos, nossos 401 Qs. Caramba, temos aplicativos para monitorar cada caloria e passo. Mas essa ideia de profecia é uma bola curva. Diz: ei, você pode planejar o quanto quiser, mas algo maior pode estar por vir. Isso é humilhante. Penso na minha própria vida, correndo das 9 às 5, estressando-me com as contas, rolando o X tarde da noite, e percebo como é fácil ficar preso na rotina. A mensagem de Billy Graham, mesmo nesta forma misteriosa, parece um empurrãozinho para diminuir o zoom. Se algo chocante está no horizonte, estou vivendo de uma maneira que importa? Estou perseguindo o que dura ou apenas o que é barulhento e brilhante? É uma verificação intestinal e, honestamente, eu precisava disso. Outra camada que atinge o alvo é o chamado para prestar atenção. Graham era grande em discernimento, lendo os sinais não apenas no céu, mas em nossos corações e comunidades. Se abril de 2025 está ligado a alguma profecia bíblica, não se trata de ficar sentado com pipoca esperando o show. Trata-se de estar acordado, alerta e engajado. Penso em como fico distraído, assistindo Netflix, discutindo com estranhos online, deixando os dias passarem sem pensar 2 vezes. Esta profecia, quer se concretize ou não, grita para que eu pare de andar sonâmbulo pela vida. Na Bíblia, Jesus fala sobre ficar atento aos sinais, como em Mateus 24, onde diz para ficarmos prontos, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Isso não é fomentar o medo, é um desafio. Para mim, é um incentivo para entrar em sintonia com o que é real. Minha fé, meus relacionamentos, o mundo ao meu redor, em vez de ficar no piloto automático. O que realmente me incomoda, porém, é o ângulo espiritual. Billy Graham não era uma pessoa exagerada. Ele tratava da verdade profunda da alma. Se ele deixou uma profecia oculta apontando para abril de 2025, não é apenas uma manchete, é uma questão cardíaca. Tenho refletido sobre minha posição em relação a Deus e nem sempre é uma imagem bonita. Claro que vou à igreja, mas com que frequência deixo a fé moldar as minhas escolhas? Esta ideia de um acontecimento chocante obriga-me a perguntar: estou pronto? Não apenas para algum grande momento no próximo ano, mas para os momentos cotidianos que definem quem eu sou? A vida de Graham consistiu em levar as pessoas a Jesus, à redenção, a uma esperança que sobrevive ao caos. Então, para mim, não se trata de estocar produtos enlatados ou construir um bunker. Trata-se de acertar minha alma. É uma questão de perdão, de abandonar rancores, de amar as pessoas mesmo quando é difícil. Esse é o tipo de preparação que importa, com profecia ou sem profecia. Agora vamos ser práticos. Como posso aplicar isso à minha vida? Uma lição é priorizar o que é eterno em detrimento do que é temporário. Tenho o péssimo hábito de ficar obcecado por coisas que não significarão nada em 5 anos, novos gadgets, curtidas nas redes sociais,
aquela promoção que estou perseguindo. Mas se abril de 2025 pode mudar o jogo, é um lembrete para investir no que dura: a minha família, a minha fé, o meu caráter. Comecei aos poucos, ligando mais para minha mãe, lendo a Bíblia em vez de rolar o Apocalipse, trabalhando como voluntário no banco de alimentos local. Não é sexy, mas parece certo. Outra lição é abraçar a incerteza com coragem. Os americanos odeiam não saber. Queremos respostas, controle, certeza. Mas esta profecia me ensina a inclinar-me para o desconhecido, a confiar em Deus mesmo quando o futuro é nebuloso. Estou tentando abandonar minha necessidade de microgerenciar tudo e simplesmente aparecer, dia após dia, com coragem e graça. A comunidade é outro grande problema. Se algo selvagem estiver por vir em abril de 2025, não quero enfrentá-lo sozinho. Graham pregou para multidões, porque sabia que a fé não é um trabalho individual, é um esporte de equipe. Tenho estado muito preso à minha própria bolha ultimamente, por isso estou fazendo questão de me conectar, tomando café com amigos, juntando-me a um pequeno grupo na igreja, verificando os vizinhos. Não se trata apenas de mim, é sobre nós e, finalmente, a esperança. Esta profecia pode parecer deprimente. Eventos chocantes, avisos ocultos, mas o legado de Graham tem tudo a ver com luz na escuridão. Aconteça o que acontecer em abril de 2025, estou aprendendo a manter a esperança, não o medo. A vida é complicada, claro, mas também é linda, e não vou desistir disso. Então, qual é o resultado final? Toda essa ideia de uma profecia oculta de Billy Graham sobre abril de 2025 me despertou. Não se trata de marcar datas ou surtar, trata-se de viver com propósito, agora mesmo. Estou aproveitando isso como uma oportunidade para repensar minhas prioridades, para parar de ficar à deriva, para me ancorar na fé e na ação. Quer algo chocante aconteça ou não em abril próximo, não quero olhar para trás e dizer que não entendi. Quero ser o cara que apareceu, que se importou, que estava pronto. Não apenas para um grande evento, mas para os pequenos e sagrados momentos que fazem a vida valer a pena. Essa é a lição que estou levando adiante e está me mudando, um dia de cada vez. Nossa, que passeio, né? Se a profecia oculta de Billy Graham sobre abril de 2025 fez você girar como fez com a minha, clique no botão curtir para me avisar. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos continuar a conversa. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder nenhuma atualização sobre esta jornada selvagem. Deixe um comentário abaixo. O que você acha que acontecerá em abril de 2025? Estarei lendo cada um. Fique comigo, porque há mais para desempacotar e acredite, você não vai querer perder o que vem por aí.